graças a Ti, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Obrigada por esse momento que temos aqui reunidos para Te buscar, para Te adorar, ó Pai. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos manter, ó Pai, com nossos corações e mentes voltados, Senhor, para a Tua palavra, para tudo que foi realizado aqui nessa tarde, Deus. Que Seu nome seja glorificado, Senhor, através de cada palavra, através de cada gesto, de cada nota entoada, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pedimos a Ti que toda preocupação, Senhor, todo cansaço, Senhor, todos os problemas fiquem do lado de fora, Pai, que nós estejamos com o coração totalmente voltado para Ti, ó Pai, aberto para aprendermos mais do Senhor, ó Deus. Mas acima de tudo, que nós possamos oferecer, ó Pai, o culto que agrade a Ti, ó Deus, que venha glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Traga aqueles que estão a caminho de segurança, Pai, aqueles que porventura estão pensando em não vir, ó Deus, que o Senhor esteja incomodando, Pai, que eles que tenham desejo de estar buscando a Tua face, Senhor, estar se reunindo para falar contigo, Pai, como um corpo aqui na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, nós lhe pedimos, ó Deus, e nós lhe agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, para iniciarmos esse culto, eu vou ler Provérbios número 29. E eu peço que aqueles que estão nos salões anexos, que possam estar aqui para podermos iniciar esse momento de adoração ao nosso Deus. O grupo de louvor também pode estar vindo aqui à frente, que em seguida nós estaremos adorando ao Senhor. Provérbios de número 29, peço que a igreja se coloque de pé. Nós temos visto que a indignação, ela tomou conta do povo brasileiro de uma maneira muito interessante, só que o fato é que nós não podemos esperar do homem. Somente Deus é que faz a justiça perfeita, e esse provérbio de número 29, ele deixa isso muito claro. Nós, como cristãos, temos que estar atentos, amém? Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com a prostituta dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de suborno o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha em sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta o direito dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos às mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará seguro para sempre. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz o que obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristeza.
O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores dos governantes, mas é do Senhor que procede justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os ímpios. Então é um provérbio interessante, porque mostra, os irmãos podem se sentar, porque mostra que por mais que as pessoas esperem algo do governo, se esse governo não estiver debaixo da orientação divina, não há como a situação mudar. Então nós, como cristãos, temos que cada dia vivermos em integridade, vivermos a palavra de Deus e através do nosso testemunho podermos tocar a nação, amém? Eu já chamo aqui o grupo de louvor, vamos adorar ao Senhor. Hoje é grupo de missões e aqui fala justamente no versículo onde ele fala que a gente deve olhar para a aflição daqueles que têm necessidade. Graças a Deus nós estamos num país onde nós temos condições de abençoar aqueles que talvez são menos favorecidos. Então é um dia para nós lembrarmos que através do trabalho missionário nós podemos abençoar aqueles que necessitam, amém? Graças a Deus, igreja. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso amado Deus. Amém? Vamos adorar porque Ele é digno, Ele é santo. Esse louvor que nós vamos entoar agora é um louvor novo, que foi cantado ontem, ministrado ontem, e que fala sobre um dia feliz, o dia que nós nos encontramos com Jesus, amém? O dia que Ele nos resgatou, amém? E vamos relembrar cada dia e pedir ao Senhor que este amor, o primeiro amor, Ele venha ser realizado no nosso coração todos os dias, amém? Aleluia. Quem crê que o Senhor está presente, diga aleluia, amém. Porque Ele está presente, amém? Aleluia. Seu amor que me resgatou.
Jesus divertido na cruz do Calvário. Aquele que reconhece que Jesus veio ao mundo para salvá-lo. Esse realmente é liberto, é livre, tem liberdade de adorar, de ser feliz. Amém? De ser bênção. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hoje é culto de missões. E como eu havia dito outro dia, missão é todo dia. Missão está no coração de Deus. Missão tem que estar no coração da igreja. Vamos orar pelos missionários no campo. Vamos orar pelas crianças que estão abandonadas, né? Orar pela nossa igreja. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem grandes coisas para fazer neste tempo ainda. Não foi à toa que o Senhor deu um tempo tão abençoado para nós. Então vamos crer, vamos profetizar vidas neste lugar para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Então vamos adorar o Senhor. Vamos Jesus. Como diz João Batista, prepare o
família. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Mas se você pode pegar na mão da tua esposa, do seu filho, vamos estar ministrando um louvor que fala sobre uma pessoa na Bíblia chamada Zaqueu. Zaqueu era pequenininho, um homem bem pequititivo, né? E ele tinha uma dificuldade imensa para ver Jesus na ocasião. Ele sabia que Jesus ia passar por aquele lugar, né? E como que eu vou ver Jesus? Sou tão pequenininha, aquela multidão, imagino. Como que eu vou passar pelo meio da multidão? Vou me amassar de repente? E ele conseguiu achar uma árvore ali, e ali naquela árvore ele subiu, e ele ficou esperando o mestre passar. E nessa noite, foi uma noite que o Senhor preparou para mim e para você, a gente possa deixar o Senhor passar e ficar em nossa vida, em nossa família, amém? E ao redor, porque daí as pessoas que vão estar perto de você, elas vão ser contaminadas com o amor de Deus, né? Isso é muito bom. Essa alegria que a gente sente de estar aqui em comunhão e sentir a presença de Deus é muito bom. Que essas pessoas também possam ter oportunidade. Esteja abençoando a sua família neste momento. Aquele que não está com o esposo ou com algum parente possa estar se juntando a outro irmão, amém? E vamos adorar o Senhor com esse louvor, amém? Aleluia, Jesus. Imagina que você está aqui
Amados, eu não vou estar fazendo a palavra ainda, logo mais. Nós temos hoje conosco o pastor Celso, Marcela, os meninos, estão por aí. E eu gostaria de pedir para vocês ele fazer uma palavra. A igreja, eles são bem-vindos, para que nós recebemos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eles estão aqui do Latinha, são agora mais vizinhos que antes, né? Estavam lá em Nagano, e a gente fica feliz com a vida deles. Amém? Nós estávamos ali na Nagano, né? Não sei exatamente como que essa noção de vizinho, né? Talvez um país está perto, né? Onde a cidade do Sul dá mais ou menos 250 quilômetros daqui, né? Logo ali. Agora nós estamos em Caquegal, dá menos de 30 quilômetros, na verdade, né? E a nossa igreja está em Kikugal, que dá uns 32 quilômetros. Né? E estamos próximos, e hoje terminou o culto lá, nós temos o culto de manhã. E nós falamos, vamos lá, em Ramamatsu, né? Visitar os nossos irmãos, ser ministrado, receber também, compartilhar, né? E fazer o convite, né? O pastor está indo lá também visitar. Né? Os irmãos também estão convidados só no culto de domingo de manhã, tá? Mas é um prazer muito gostoso nós estarmos aqui, né, nesse culto de missões. Hoje nós ministramos lá a respeito de João capítulo 8, né, a respeito da mulher samaritana, porque muitos crentes acham que a palavra de Jesus é uma palavra de condenação, sendo que na verdade Jesus não tem palavra de condenação para nós, porque nós já estamos condenados. Mas Jesus tem uma palavra de restauração, de salvação. E é muito bonito quando Jesus se levanta e diz lá para aqueles homens, para aquelas pessoas que trouxeram a mulher adúltera: olha, aquele entre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque, meus irmãos, a Bíblia, em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? Então, qual a diferença entre nós crentes e as pessoas que não são crentes? As pessoas que precisam ser alcançadas. É que nós somos pecadores como eles, mas somos perdoados. Os nossos pecados foram justificados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né? É a mesma coisa, né, de um presidiário e um ex-presidiário, né? Nós somos ex-presidiários. Por quê? Porque nós tínhamos a condenação, mas hoje nós estamos livres. Uma comparação não muito boa, né? Porque o presidiário ele sai de lá depois marginal formado, né? Mas porque vocês sabem que o objetivo da pessoa ser presa ela é refletir sobre os seus erros e sair regenerado de lá. Quando nós recebemos o perdão de Jesus Cristo, nós temos que reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Né? O que nós temos que anunciar para as pessoas é que existe um Deus que veio trazer paz, existe um Deus que veio trazer salvação e libertação. O Evangelho, as boas novas de Cristo tem que ser anunciado. Não adianta nada você chegar e falar: eu sabia que você vai para o inferno, que é isso, que é aquilo. Os irmãos, olha, nós não podemos inquirir nesse erro do farisaísmo, né, de achar que Deus ele veio para condenar. Deus veio para nos libertar. A nossa vida já é de lutas. Nós cometemos pecados, nós falhamos, por isso nós precisamos desse perdão de Deus. Jesus ele disse que Deus não nos trata como servos, mas como amigos. Por quê? Porque o Senhor quer se relacionar conosco, o Senhor quer nos perdoar, né? O Senhor quer que nós venhamos a reconhecer e poder dar o perdão. Nós temos os nossos filhos e o principal objetivo é o quê? Quando os nossos filhos erram, é que eles reconheçam
errado. Apesar do filho achar que o nosso negócio é castigar, é tirar as coisas, não, a pessoa gosta de tirar game de mim, não sei o quê. Mas na verdade não, nós queremos que os nossos filhos reconheçam. A vontade de Deus é essa, que nós reconheçamos que somos pecadores e que precisamos do seu perdão. Que a nossa vida, sem o perdão de Deus, é uma vida miserável. Eu espero que a amada igreja, quando estiver anunciando de Jesus, nunca se esqueça que Jesus veio para trazer perdão. Amém? Agradeço a oportunidade. Agora funcionou. Mas é bom nós ver que eu já tenho falado. Os Celso e Marcelo são amigos, a gente já conhece, acho que desde quando eu era mais jovem, sou, ó, não me engano, já tem uns 16 anos, né? Mais ou menos, estive no Japão, tem a igreja ali, a Aliança Cristã em Nagano, e Deus tem usado a vida deles, são amigos, o desejo é que Deus continue usando. Celso, Marcelo, e também. Vamos lembrar que é Gal, mas tem que ficar Gal, né? Gal. Amém? Amados, eu gostaria de ler um texto com os irmãos, aqui em João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 em diante, amém? Capítulo 20, versículo 19. Se os irmãos se colocarem de pé, nós lemos esse texto, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se dos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Amém? Vamos orar. Nosso Deus. Pai amado, Pai Santo, nós queremos, meu Deus, mais uma vez, Pai, pedir a Tua graça, Pai, sobre a nossa vida, a Tua misericórdia, meu Deus, entendimento da Tua palavra, Pai, porque nós necessitamos, ó Pai. Teu Espírito Santo, meu Deus, nos dê entendimento, ó Pai, e também capacidade, meu Deus, para viver, meu Deus, aquilo que aprendemos, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Então nós podemos sentar. Amém? Irmãos, interessante. Nós fomos alcançados pela graça de Deus. E o que muda depois que nós conhecemos a Jesus Cristo? Tá? Eu continuei sendo o Reginaldo, mas não deixei de ser, mas deixei de ser em um certo sentido. O que Agostinho falou, eu sou, uma pessoa encontrou pelo Agostinho, né? Não, eu sou o Agostinho, mas eu não sou o Agostinho. Continuo sendo a mesma pessoa num certo sentido, mas num outro sentido eu já não sou mais como era antes. E é interessante que esse texto aqui, nós estamos lendo sobre pessoas que andavam com Jesus, pessoas que foram chamadas por Jesus, né? Ali estavam os apóstolos, os discípulos, né? Eles foram chamados por Jesus. Lembra que a gente vê lá o chamado quando Jesus passa, vê lá alguns pescadores, falam: vinde após mim, eles vão, farei de vocês pescadores de homens. Andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, ouviram os ensinamentos, ouviram aquilo que Jesus tinha falado acerca
de tudo que acontecia, até daquilo que tinha acontecido, porque nesse momento Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, já havia aparecido para Maria, já havia aparecido lá para os 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Só que não havia aparecido ainda para os apóstolos. E eles estão ali trancados, né? E a gente sabe que não era esse o propósito, eles estavam com medo. Então, eu quero fazer uma relação disso daqui com a igreja, né? Às vezes nós, como igreja, podemos, às vezes não ter, nós não somos perfeitos, de maneira nenhuma, mas Deus nos salva e é lógico que Ele tem um propósito para a nossa vida, né? Ele não quer que nós vivamos com medo, Ele não quer que a gente viva sem paz. Eles estão com medo, né? Eles ouviram tudo aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus disse que ia acontecer. Jesus, para falar a verdade, quando Jesus foi crucificado ali, tem muita gente que acha que ficou meio frustrado, né? Porque não era bem o que eles estavam esperando. Eu não sei até onde, obrigado, eu não sei até onde os discípulos entenderam o que Jesus falou, né? Você pergunta por que tem 4 evangelhos? Vai lá, tem um evangelho para isso, esse propósito, para aquele outro. Eu até entendo isso. Mas eu também penso que Deus deixou um negócio repetido umas 4 vezes aí, porque a gente é meio cabeça dura, e tem que repetir, tem que falar, né? Tem que ter um propósito, cada um se inscreve. Mas vamos pensar, será que eles tinham entendido totalmente tudo que Jesus veio fazer? Será que quando Jesus falou, olha, é necessário que o Filho do Homem seja morto, será que eles tinham entendido? Será que eles pensaram que Jesus estava falando talvez num sentido figurado? Eu não sei por quê. Porque Jesus, ele é crucificado, todo mundo sai correndo, todo mundo fome, todo mundo fica com medo. E nesse momento aqui, ó, mesmo depois deles terem ouvido, por quê? Porque aqueles que viram Jesus ressurreto falaram para eles, a gente sabe disso, né? Maria falou, depois vai lá Pedro e João foram lá, não viram o Senhor, mas viram o sepulcro sem o corpo de Jesus Cristo. Depois os 2 estão caminhando ali, e Jesus aparece a eles, começa a conversar com eles, e eles estão lá, estão chateados. Poxa, a gente ainda achava que Jesus Cristo ia ser aquele que, né, que ia fazer e tudo mais, e morreu, e acabou, e Jesus vai conversando, vai explicando, de acordo com as Escrituras, a necessidade de tudo aquilo que tinha acontecido. Só lá na frente, né, quando ele para com eles lá e parte com eles, entendem, eles conseguem ver que era Jesus Cristo, volta correndo para falar para o pessoal. Os apóstolos ouvem isso, quando eles ouvem isso, o que eles fazem? Os discípulos se trancam dentro de uma casa, e se eles se trancaram, provavelmente se trancaram por dentro, né? E eles estão com medo dos judeus. Imagina, se pegar Jesus, então nós estamos, para pegar a gente não é muito difícil, né? Pegar o líder, pegar, vamos dizer assim, o cabeça ali. Então eles não tinham entendido. E pensando nessa questão de entender, eu fico pensando, será que todos os cristãos hoje, a pessoa que recebe a Cristo realmente, e é apresentado o Evangelho, se bem que hoje é complicado, porque a gente vê tanta coisa sendo falada aí, que tem gente que nem sabe o que é o Evangelho de verdade, o que não é, porque tem o Evangelho, e tem os Evangelhos que estão sendo pregados por aí. E aí fica meio confuso, por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de Evangelho que não é bem aquilo que o Evangelho é. Às vezes ela tem uma ideia, sei lá, venha para Jesus, e você, né, se você é um rico, você vai ganhar um marco, empresário, ou se você não tem isso, Deus vai te dar, ou sei lá, tem tanta coisa que é falada por aí, que às vezes a gente fica se perguntando se todo mundo que está dentro das igrejas realmente entende o que é o Evangelho, por que Jesus Cristo morreu, qual foi a razão de tudo aquilo, e se ele morreu, qual é o propósito de tudo aquilo para a nossa vida, né? Para nos salvar, tudo mais, e aí a gente vai ficar, como eu já falei aqui na igreja, 23S, né? Já vou ter muito esse negócio, né? 5S, não sei o quê, aí crente 3S, salvo, sentado, satisfeito, né? Assim, será que foi por isso que Jesus Cristo nos salvou? Então a gente tem os discípulos aqui, trancados, com medo, naquela situação, e Jesus ainda aparece ali. A gente poderia, sei lá, falar sobre o corpo de Jesus, que agora não está mais limitado, né? E pode, sei lá, não sei como é que ele apareceu, não sei se ele apareceu do nada, se ele atravessou a parede, não sei. Eu sei que estava trancado e ele apareceu ali. A gente só diz que ele apareceu ali no meio deles e falou: Pai, seja convosco, tudo mais. Eles tiveram aquela experiência de ter um encontro com Jesus Cristo ressurreto. Eles tinham ouvido, alguns tinham ouvido. Deus não
estava ali no meio, né? O tal do Tomé, coitado, né? Estava ali, aí ficou registrado que ele não creu, né? A gente sabe que ele... Mas só que os outros estavam trancados, ouviram, mas eles creram também porque eles viram. Porque até então eles ouviram, mas eles não tinham visto Jesus Cristo. Também, por isso que eles não falaram nada, não tem nenhum registro falando aquilo que Tomé falou. Agora eu fiquei pensando com relação a isso, né? A igreja, muitas vezes, ela não está diferente da situação dos discípulos aqui trancados dentro daquela casa. Apesar de Cristo ter ressuscitado, apesar de Cristo ter pago os nossos pecados, apesar de Ele ter nos dado condições, ter nos chamado, às vezes nós somos como discípulos também, trancados. Talvez crescendo só para dentro, né? Só preocupado com a nossa segurança. Está preocupado com a segurança deles? Sim, Senhor, eu estou preocupado com a minha vida. Estava vendo um pastor ministrante interessante. Ele falou assim: muitas vezes as pessoas não vão para a igreja porque querem, sei lá, saber sobre as doutrinas bíblicas ou qualquer coisa. Muitas vezes a pessoa vem para a igreja porque ela quer melhorar a vida dela. Essa é a realidade do ser humano. De modo geral, em geral, ela tem uma situação, ela tem um problema e ela quer resolver o seu problema. E às vezes tem pessoas que vêm para a igreja, às vezes até com a última solução, né? Eu sei que a gente conhece pessoas que hoje são cristãs, graças a Deus, Deus permite situações, né? Mas pessoas que falam: olha, eu tive um problema e eu fui em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar que falava que podia resolver, ou de Deus, ou que não fosse de Deus, mas eu fui. E aí acabou que eu vim parar na igreja e a princípio vim por causa disso. Depois, quando a pessoa se converte, tem aqueles que vêm por isso e continuam pelos mesmos motivos, mas depois que a pessoa se converte, ela entende. Quando ela entende de verdade, né? Aí ela já não, os motivos, se ela entender realmente, os motivos vão mudar. Ela estar ali, ela está buscando a Deus e tudo mais. Mas vamos pensar, os discípulos não é diferente. Apesar de eles terem dado por Jesus, eles estão preocupados com a sua vida, eles estão preocupados com a sua segurança, eles estão preocupados com aquilo que aconteceu, o que pode acontecer com eles, por quê? Porque eles estavam dando por Jesus. A gente sabe disso porque a gente vê Pedro, que diz que não ia negar Jesus. Olha, perguntaram, ele nem conhece esse homem, não sei nem quem é. Ele negou que estava lá com Jesus, porque teve medo. É muito fácil a gente às vezes criticar Pedro. Não sei se a gente estivesse lá, talvez a gente faria a mesma coisa, não é verdade? Porque estava com medo. Pô, se pegar Jesus, imagina eu. Como é que vai ficar? E aí os discípulos estão trancados ali. Jesus aparece ali no meio dos discípulos e ele fala: paz seja convosco. É interessante, Jesus Cristo ele quer dar paz. Eu estava falando sobre isso aqui, né? Ele quer dar paz ao nosso coração, mesmo que a gente esteja numa situação como os discípulos. Ele quer realmente que a nossa vida faça a diferença. É interessante, ele fala: paz seja convosco. Depois ele repete isso de novo, disse depois outra vez: paz seja convosco. Ele fala uma coisa para os discípulos aqui: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pô, tá todo mundo ali com medo, eu acho que ninguém está muito afim de sair dali. Jesus chega: paz seja convosco. Depois repete de novo: paz seja convosco. E olha, é o seguinte: do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vou enviar vocês também. Não sei, o discípulo não falou nada, talvez pensou, não sei, não. Enviar para onde? Não estou querendo sair daqui não. O negócio lá fora está meio perigoso. Jesus fala isso com eles. Jesus sopra sobre eles o Espírito. Jesus fala: se perdoar os pecados, são os perdoados. A questão não é que eles tinham, que era eles que perdoariam, mas conforme eles fossem falando do Evangelho, aqueles que realmente ouvissem o Evangelho, se arrependessem, realmente teriam seus pecados perdoados. A gente vê isso lá em Lucas, no texto da grande comissão em Lucas, quando é falado isso, né, a mensagem de Jesus Cristo, que é para arrependimento de pecados. Então é isso que Jesus está falando. Ele está dando uma comissão aqui para eles, está dando uma responsabilidade para eles. Eles estão trancados, mas não era desejo de Jesus Cristo que eles ficassem trancados dentro daquela casa. Não era desejo de Jesus Cristo que eles ficassem ali, só vivendo naquela situação, talvez buscando somente a sua segurança. Será que não é dessa maneira que muitas vezes nós cristãos vivemos? Às vezes a gente está tão preocupado com a gente que a gente não tem tempo de olhar que ao nosso redor existem outras necessidades, existem outras pessoas. O que fez com que essas pessoas ficassem trancadas? Isso aqui é um problema que acontece dentro da igreja.
A igreja, se tomar cuidado, amado, ela cresce para dentro. Ela só se preocupa. Às vezes a gente pode ter aquela ideia, não, mas tem que cuidar primeiro de todo mundo, aí quando todo mundo estiver bem, aí a gente vai evangelizar. Sabe quando a gente vai evangelizar ou falar de Jesus para os outros, se a gente vai esperar a nossa igreja está tudo em ordem? É nunca, porque sempre vai ter necessidade. Sempre vai ter problema. Você tem um problema, você resolve o problema. Você resolveu aquilo, tem outro. Em outra situação, quem é que não tem nenhum problema? Ninguém? Ninguém tem problema aqui? Todos nós temos lutas, problemas, dificuldades. Eu não vou deixar de ter. Você pode estar vivendo, servindo, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, Deus vai ser possível. Mas nós vamos continuar tendo problemas, imprevistos. Às vezes a pessoa está empregada, depois não está mais. Às vezes a pessoa não está empregada, mas ficou doente. Ou o filho isso, aconteceu isso. A mulher aqui. Problema tem. Sempre vamos ter problemas. Uma vez uma pessoa falou, nossa, mas a gente, né, tem que primeiro deixar tudo no primeiro a gente vai. Mas nós nunca vamos fazer. Para falar a verdade, se nós olharmos para a igreja no seu começo, eles tinham muito menos condições. E imagina, vamos pensar, Pedro prega, 3 mil pessoas. O que você faz com 3 mil pessoas que não vai uma vez? Tem gente para cuidar? Para ensinar, para fazer tudo isso aí que hoje, né, tem essa estrutura que eu já acho, né, tem até os livrinhos, né, até mais mastigado, né, tem livrinho, né, discipulado, tem Bíblia. Naquela época nem, quem que tinha Bíblia naquela época? Será que todo mundo tinha as escrituras? Não tinha imprensa, não tinha, era tudo. Então imagina, vamos cuidar desse povo, se você for pensar. Né? Às vezes tem igreja que tem, sei lá, 100 pessoas, 90 diáconos. Né? Ali, quando foi instituído o diaconato, foram 7, né? E tinha um monte de gente. E foi só 7. Se a gente for pensar, né? Nós muitas vezes nos acomodamos. Muitas vezes nós preocupamos só com o nosso bem-estar. Nós estamos bem. Quando eu estiver bem, aí eu vou fazer outra coisa. Então a gente não vai fazer nada. Porque sempre vamos ter lutas. Sempre vamos ter dificuldade. Opa, vamos tentar o que ele vai. Tentar ajudar quem está dentro, sem deixar de buscar quem está fora. Vamos tentar ajudar quem está dentro a crescer, amadurecer, mas sem esquecer de que tem gente lá fora que não conhece a Jesus Cristo. Senão, nós vamos seguir os discípulos, trancados, preocupados só com aquilo que diz respeito a nós. Enquanto isso, amadas, pessoas que estão lá fora vão deixar de ouvir o Evangelho. Por que eles estavam trancados? Porque eles estavam com medo. Eles tinham medo. Medo de sair para fora, medo das autoridades, daquilo que poderia acontecer com eles. Não tinham entendido direito o que aconteceu com Jesus Cristo, não tinham compreendido direito. Porque na realidade, Jesus já tinha falado isso para eles antes que tivesse acontecido. Não é verdade? Jesus não tinha falado que, olha, é necessário, que... Eu até acho interessante quando eu vejo essa passagem, estão subindo para Jerusalém, Jesus fala que o vai ser entregue, tarará. E aí, daqui a pouco, o discípulo, Senhor, o teu rei, eu posso sentar à sua direita, o meu, né? Nossa, é engraçado, Jesus está falando, gente, você é morto, você é crucificado, e eles estão preocupados com posição, onde vão estar. Esses são os apóstolos, tá? São os discípulos, não são diferentes de você e de mim, são pessoas pecadoras, como eu e você, que muitas vezes não tem entendimento do que seja ser cristão. Tem gente que acha que dentro da igreja é um lugar onde a pessoa vai crescendo, né? Dentro de uma hierarquia, vai galgando posições. Não era bem isso que Jesus estava querendo ensinar a eles, não. Eles não tinham entendido a razão da morte de Jesus Cristo. Eles não tinham entendido ainda, eles não tinham ainda consciência de que ele havia ressuscitado, porque eles não tinham tido encontros com Cristo ressurreto. Eles estavam com medo, eles não tinham entendido ainda o que Jesus queria fazer através da vida deles, que Jesus não queria que eles ficassem ali trancados dentro daquela casa, e eles estavam ali com medo. Às vezes a igreja não é diferente, às vezes a pessoa tem medo. Tem crente que tem medo de assumir que é crente. De assumir que é cristão. Você é crente? Tem gente que tem menor que essa daqui, mas alguém já viu umas bíblias? Não pequenininhas, não chega a ser tão pequena. Mas umas que são bem pequenas, aquelas que quase que você esconde na mão, né? É que hoje a pessoa tem uma bíblia no iPad, celular, qualquer coisa assim. Mas aquela pessoa que tem medo. Não vou falar. Não, aqui. Você é crente? Não
negócio acontece no final de semana, eu vou, né? Ou tem medo de falar, mas se a pessoa não aceitar, mas isso aí não é conosco, isso aí já não depende de nós, se nós não se aceitamos ou não se aceitamos. Às vezes a pessoa até não fala porque ela não quer ser, entre aspas, né, o diferente, né? Ela não quer ser odiada, porque a Bíblia fala também que o mundo nos odeia, não conhece a Deus. Não é que todo mundo vai estar te odiando, mas o fato de você assume a sua posição como cristão, nem sempre você vai ser entendido, nem sempre você vai ser compreendido, nem sempre você vai ser aceito. Mas a questão é, se eu quiser ser aceito lá fora, no mundo que não conhece a Deus, seguindo os padrões de Deus, vou ter problema. Por quê? Porque muitas vezes vai chocar. Vai chocar. Você tem um padrão, a pessoa pergunta, você vai dar uma opinião. O que você acha disso? Eu respeito, mas minha opinião é essa aí. Você é um preconceituoso, hein? Você é um, né? Sei lá, hoje tudo é, né? Se você pensa diferente, você é, sei lá, preconceituoso, você é uma pessoa que é homofóbico, né? Como tá aí, você é isso, você é aquilo, por quê? Porque na realidade todo mundo tem que pensar igual. Você pode ser errado, mas todo mundo acha que é certo, então se você é o diferente, você vai ser taxado, né? Muitas vezes até discriminado. Mas como cristãos, a gente não deve ter medo disso. Lógico que não vai sair também provocando ninguém, né? Também não ser inteligente, né? Mas a gente tem que ter um posicionamento, a gente não tem que ter medo nem vergonha de assumir quem nós somos. A Bíblia diz que aquele que quer seguir piamente em Jesus Cristo terá uma vida de mar de rosas, não é assim? Lógico que não. A Bíblia diz que quem quer seguir piamente em Jesus Cristo padecerá perseguições. Você vai ter dificuldade. Se eu tivesse pregar o evangelho assim, é muito atrativo, né? Você vai seguir Jesus, olha, tem gente que não vai te entender não, hein? Tem gente que talvez vai tirar sarro de você, tem gente que talvez vai achar que você é um, né, atrasado. Você vai ouvir pessoas falar assim, poxa, mas você é tão inteligente, agora você virou crente. Você vai ouvir umas coisas desse tipo, como se a gente fosse os tapados, vamos dizer assim, né? Mas isso aí é natural. Como que nós vamos esperar de um mundo que não conhece a Deus que entenda aquilo que você entende depois de você conhecer a Jesus Cristo? A grande questão é que nós precisamos de graça. A gente precisa não ter medo de sair para fora. A igreja não pode ficar dentro das quatro paredes. Ela tem que viver lá fora. Ser crente aqui dentro não é muito difícil, não é? Não vou falar que é fácil, mas é muito difícil. Por quê? Porque teoricamente, né, você vai lá, o irmão te ama, você é o teu irmão, né? Teoricamente é para haver perdão, não é verdade? Eu falo teoricamente porque nem sempre acontece dessa maneira, mesmo às vezes no meio cristão. Mas teoricamente é para a gente viver de uma maneira diferente do que quem não conhece a Deus. Mas aqui dentro, se teoricamente funcionar isso, não é tão difícil, porque você vai estar em comunhão, você vai seguindo os meus princípios, vai estar obedecendo a Deus. Amém? Amém? Agora lá fora, meu amado, eu quero ver vocês cristãos lá fora. Eu quero ver a gente dar o testemunho lá fora, a gente viver lá fora. O dia a dia aí que o negócio pega. Aí você tem que ter coragem. É muito fácil, né? A pessoa de repente chega na igreja, bem espiritual, né? Glória a Deus, aleluia, grita e fune. Se deixar, né, o camarada ele acha que está, né? Se estiver na janela, sai voando, né? De tanto poder que está, mas lá fora não testemunha nada. A ousadia, a coragem, né? O fervor, né? Porque quem não é assim, não é fervoroso, é muito bom dentro da igreja. E lá fora? Se bem que também seria estranho, né? Eu não vejo ninguém lá fora, pelo menos nunca vi, né? Pode ser que eu não tive a experiência, né? De alguém que de repente está naquele negócio que até helicóptero faz, né? E eu não vejo a pessoa quando vai evangelizar lá na fora fazendo esse negócio. Quando na rua, você já viu? Quando alguém vem te evangelizar, alguém chega assim, ninguém faz isso. Se tivesse esse fervor lá fora também, tivesse a coragem, talvez até, né, alguém. Se bem que tem uns que, né? Eu já vi relatos de. Isso aí é Deus. Deus faz esse negócio, Deus usa o que Ele quer, o que Ele quer. O irmão, uma vez compartilhando comigo, que veio um camarada, estava todo assim, né? Foi evangelizar lá na praia, né? E ele foi bem assim com a roupa adequada, né? Prendedor, terno, gravata, nada contra o uso, de vez em quando. Mas vai na praia evangelizar surfista, bem assim, bem a ver, né? E eles não se converteram, Deus usa, o camarada,
Deus tem essas coisas que é inexplicável. Mas não é assim, não é o comum de você ver. Geralmente você vê uma pessoa que seja mais ou menos, né? O mesmo linguajar, chega lá, meu jovem. Eu estou em plano, Deus só, se Deus quer usar o camarada desse jeito e se converter, amém. Glória a Deus. Agora a questão, meu amado, é que às vezes se tem uma ideia, um estereótipo do cristão, do camarada assim, né? Que ele não é isso lá fora. Às vezes ele não tem o mesmo fervor, a mesma vontade. Dentro da igreja, se copiar a profecia, exorta, fala lá, mas lá fora tem um descrente lá e ele está com o irmão. Imagina, cara, você. Não, você falando não, né? Vai, entrega lá. Não tem a mesma coragem, não tem a mesma ousadia, não tem o mesmo fervor. É alguma coisa esquisita, é alguma coisa meio. Então é muito fácil ser cristão, entre aspas, no meio de cristãos. Pastor, ora por mim. Por que não? Porque eu vou numa fábrica, tem uma sessão lá, só tem crente mesmo, só tem descrente, misericórdia. É tão difícil, mas se Deus te pôs aí, tem um propósito, vai te colar para quê? Para evangelizar os crentes? Para você convidar crente de outra igreja? Meu irmão, não tem interesse de convidar. Se a pessoa está congregando num lugar que prega a palavra, tem. Se estiver congregando num lugar que prega heresia, aí você tem que orar para Deus, né? Misericórdia, a pessoa conhecer o evangelho verdadeiro. Mas se Deus te coloca no meio de pessoas que não conhecem a Deus, é para você fazer diferença. Aí, lógico, não conhece a Deus. Você não está esperando que uma pessoa que não conhece a Deus vai ter onde guardar o evangeliquez, né? Você não vai ver alguém que não conhece a Deus trabalhando, né? Que bateu o martelo na mão, você não vai ver o camarada lá, glória a Deus, com a glória de Deus, tudo vai graças a Deus. Olha isso! Então, vê o camarada sofrendo, às vezes uma palavra assim, que anda lá dentro, doente, mas não conhece a Deus. Deus colocou ali para fazer diferença. Não fazer diferença. Então a igreja ela não pode ficar fechada, com os discípulos trancados. Não é esse o propósito de Jesus Cristo. Jesus morreu para eles ficarem todos escondidinhos ali, ó, morrendo de medo, disso acontecer, aquilo acontecer. É lógico que precisavam de uma experiência, eles conheciam, andavam com Jesus, mas eles precisavam conhecer o Jesus Cristo ressurreto, que realmente cumpriu, que realmente veio salvar, né, que a razão do porquê eles foram salvos. Antes de Jesus Cristo aparecer no meio deles, Jesus não estava ali, né? No meio deles. Não fisicamente, Jesus estava, mas não estava. Não é interessante que se você ler o texto bíblico, lá em Apocalipse, você vai ver uma igreja, que muitas vezes usamos isso para fazer apelo para descrente, né? Mas isso que estou à porta e bato, né? Porta do seu coração, né? Não estou falando que não posso usar, mas ali realmente Jesus está fora da igreja, né? Não é fora do coração dos crentes, está fora lá de uma igreja, né? Esse Jesus fala, estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então é interessante, os discípulos estão aqui trancados, Jesus está fora. Jesus não está no meio deles. Jesus aparece ali no meio deles, para ter comunhão com eles. Então é uma coisa muito séria. Às vezes nós podemos estar trancados na igreja e está faltando comunhão com Jesus Cristo. Mas a pessoa tem comunhão com tudo. Tem comunhão com o irmão, tem comunhão com mas e com Deus. E com Jesus Cristo. Eles precisavam dessa comunhão com Jesus Cristo. Uma das coisas que faz a pessoa ficar trancada, às vezes, é medo, comodismo, aquilo que é mais fácil a gente ver. Também a igreja de Jerusalém, depois quando é mandada a perseguição, né? Quando eles sofrem perseguição e aí eles saem, espalham o evangelho, porque está tudo. Quem gosta aí da zona do comodismo? Vamos ser sinceros, amados. O que é mais gostoso, assim, você ficar assim numa rede, sombra, água fresca, a pessoa trazendo um refresquinho para você, né? Uma vez que eu fui com a Viviane para o final, até quando a gente foi voltar, né? Porque ali é bacana, né? Você vai, depois você volta, tá o quarto arrumado, você não precisa arrumar nada, na hora que você quer comer, você vai comer, você não tem que fazer nada, tá o suquinho, tá isso, tá aquilo, né? Você pergunta para você, a gente vai ter que mudar de volta? Porque lógico, todo mundo gosta disso. O ser humano é um bicho que gosta do comodismo. Lógico, meu amado. Você fazer alguma coisa implica em você
tem que sair da zona de conforto. Não, a gente vai ser que nem aquele personagem do Chaves, né? O carteiro lá, né? Tem crente que eu vou chamar de Jairinho. Conhece o Jairinho? Hã? Ô meu irmão, você não está com vontade de evangelizar, de ir no estudo bíblico, de orar? Não, mas porque eu quero estar fatiga. Eu não quero cansar muito. Não, acho que vou chamar para alguns crentes de crente Jairinho. Quero evitar a fadiga. Não quero me cansar. Eu não quero sair da minha zona de conforto, mas, meu amado, tudo bem, a gente pode até fazer isso, mas se realmente a gente se diz cristãos, um dia a gente vai ter que explicar isso para Deus. Deus nos salvou, Deus nos. Aqui fala que Ele soprou o Espírito, né, sobre eles. Depois a gente tem outros textos falando lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus sobe e fala que eles receberiam o Espírito Santo, o poder, capacidade para descer sobre eles, para que eles fossem testemunhos. Tudo bem, nós recebemos talentos, recebemos capacidade de Deus. Se a pessoa se converteu, no mínimo o Espírito Santo ela tem. Ela se converteu de verdade, né? Então Deus pode usar a vida dessa pessoa, se ela se dispor. Ninguém vai poder falar para Deus, ele queria, mas não sabia falar, não sabia pregar, não sabia. Teve um irmão que, eu até comentei isso, não sei se foi semana passada ou na quarta, o irmão falou assim, pastor, eu não sei fazer nada na igreja, eu não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer isso, não sei fazer. A única coisa que eu sei fazer é trazer gente para a igreja. Realmente, o irmão ele trazia. O camarada que estava muito sem calado, né? Ele trazia. Não seria muito bom se a gente não soubesse fazer nada, mas conseguisse levar pessoas a Cristo? Seria muito bom, né? Eu não sei pregar bem, mas pelo menos consigo ganhar gente para Jesus. O que adianta? O camarada prega bem, canta bem, tem dons, tem talento, mas não faz nada. Não tem valor isso. O que adianta? Aí Deus pega alguém que não tem, e eles falam, como é que pode usar esse camarada? Ele não tem, mas ele pensa que não tem e põe na mão de Deus. E Deus usa. Ou vocês acham que os discípulos? Vamos ser sinceros, se você fosse escolher um grupo para caminhar com você, provavelmente você não escolheria as pessoas que Jesus escolheu. Você escolheria o Pedro? O Judas? Você escolheria? Você escolheria um Mateus, cobrador de imposto, e depois um Simão Zelote, para estar no mesmo grupo? Não? Depois você colocar o camarada de uma denominação que seja totalmente contrária a outra para trabalhar junto? Não vou falar não para não complicar aqui, né? Mas você escolheria? Tudo bem? Duvido, né, amado? Eu quero ver um exemplo em que nós somos assim, vai jogar bola para você ver. Quando a gente vai jogar bola, só começa a escolher, você começa a estar tudo, você começa a ficar preocupado, né? Por quê? O pessoal só escolhe os nomes, né? Eu quero esse aqui. Caramba, você escolheu isso, o que é o melhor depois dele? Esse aqui vem pra cá. Você vai ficando por último, vai ficar você por último, o cara, não, nós estamos com 12, vocês estão com 9, nós estamos com 11, vocês estão com 10. Não, a gente fica com 12, vocês jogam com 10 mesmo. Você fica até preocupado com o negócio dele. Por quê? Não, isso daí, ele não tinha 2 a menos. É complicado. Então, se a gente for pensar, Deus usa todos, São Paulo, João Pedro, né? São pessoas que, talvez, Jacó. Eu gosto muito de Jacó, não porque Jacó era bacana, não. Porque em Jacó eu vejo misericórdia de Deus. Porque um camarada que, né? Você queria ter um irmão como Jacó? Legal pra caramba, né? Lógico, Deus trabalhou na vida dele, lógico, teve consequência, mas a gente não vê a graça de Deus sobre essas vidas, sobre pessoas que não eram perfeitas, e Deus usou, Deus teve misericórdia. Mas Deus não está nos chamando a sermos perfeitos nesta vida, porque lógico que tem esse padrão para nós, sermos santos, porque eu sou santo. Agora, Deus não se ilude com você e comigo, achando que você e eu vamos conseguir atingir nesta vida a perfeição, né? Que nós seremos, uau! Né? Deus vai falar assim, nossa, seria dessa igreja se não fosse ser uma. Eu acho que isso é um pouco pretensão nossa, né? Não somos. Daí a necessidade de graça de Deus. Nós vemos os discípulos aqui todos trancados, com medo. Por quê? Primeiro, estavam com medo. Jesus Cristo estava faltando a comunhão com Deus, o encontro com Jesus Cristo. A igreja também, se ela tiver comunhão com Deus, ela vai entender que ela não consegue fazer tudo sem Ele. Não
foi isso que Jesus disse? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Toda vara que está em mim, essa dá fruto. Né? E aquela que não dá, ele corta. E a que dá, ele faz uma limpa, né? É interessante, você quer ser usado por Deus? Ok, mas Deus vai limpar, Deus vai trabalhar, Deus vai amassar, né? Aí você fala, Deus, me amassa, me ajuda, eu quero ser Deus. Você vai, ai Deus, para. Ai, não, Deus, você quer ser usado? Não quer. Você quer que Deus use? Deus vai usar. Tem coisa que vai pegar o nosso pé. A gente vai ler a palavra, eu costumo dizer, olha, lê todos aqueles versículos que você não sublinhou. Provavelmente tem muita coisa ali que é evangelho. Não que o que você sublinhou não seja. Mas você pode ver, só marcas que a gente gosta, né? Aquilo que diz que você vai ser cabeça e não causa, vai ser pra mim, né? Agora aquele que diz assim, hipócrita, raça de inimigo, vai ser para os outros, né? Aquele que chama de uma responsabilidade vai ser para os outros. Mas se nós lemos, vamos ver exortações sobre a nossa vida, correção de Deus. Deus vai chamar a nossa atenção se a gente não estiver andando, porque nos ama. Você estava falando aqui, né, que às vezes nós somos como uma criança, né? Você tirou o game, ela só lembra que você tirou o game, mas ela não entende por que você fez aquilo. A outra pessoa também não entende. Por que isso aconteceu? Por que Deus está fazendo assim? Né? Poxa, que pregador deu essa palavra? Tanta palavra boa, né? Por que ele não falou certo de Deus, abençoado? Porque a palavra ela tem Deus, tem muitas coisas boas. Aliás, tudo na palavra. Não vai falar que a palavra de Deus é boa, mas tem muita coisa que é para a nossa correção, para a nossa exortação, para nós sairmos da zona de conforto. Um dos problemas aqui é que eles estavam com medo, eles estavam se sentindo sós, eles estavam sentindo que Jesus morreu, acabou. Jesus não está mais aqui com a gente. Se a igreja achar que ela pode fazer algo sem Jesus, realmente a tendência dela como comunidade ali, é morrer. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Nós somos dependentes de Jesus. Nós temos dois problemas. Um é tem gente que acha que não precisa de nada. Você não precisa nem se preparar. Você vai e Deus, que é um extremo. Outro extremo, a gente acha, não, eu sou, eu posso, eu consigo. São extremos. Os dois são ruins. Nós precisamos de Deus agir na nossa vida, precisamos ter comunhão com Cristo. É isso que vai nos ajudar. Jesus, quando dá a comissão, lá em Mateus, o que ele fala? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos uma promessa de que ele está conosco. Ele estava ali com os discípulos quando ele estava evangelizando. Esse mesmo Pedro que estava com os outros discípulos aqui, trancados, é o mesmo Pedro que lá se levantou no Pentecoste lá e no meio lá da multidão pregou, falou. É o mesmo Pedro que lá no meio do Sinédrio lá, e João estava junto com ele, que teve a coragem de falar coisas que em outra época talvez ele não falaria. Depois que ele teve um encontro com Cristo ressurreto, depois que a vida dele realmente houve ali uma conversão, porque depois de 3 anos com Jesus ainda falou que ele não era convertido. Pedro, olha, já pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti, tá? E quando você se converter, você pode... Mas você ouviu um negócio desse? Mas você andar 3 anos com Jesus e falar assim, você ainda não é crente, você ainda não é convertido, mas você vai se converter, daí você vai ser uma bênção. Mas você sabe que o crente, tá? Quando ele se converte, é uma bênção. É bem engraçado falar isso, né? Mas é verdade. Tem cristão que precisa se converter. Não converter a igreja, não converter uma denominação, né? Mas se converter a Deus, se converter a Cristo. Às vezes está na igreja e será que ele entendeu realmente? Será que ele realmente está disposto a sair para fora? Abrir a porta? Por quê? A porta estava trancada, geralmente você não tranca a porta para o lado de fora e deixa a chave, né? Geralmente você tranca para o lado de dentro. Então, não foi Jesus que trancou a porta, não foi Deus que pediu, não foi Deus não, foram eles que trancaram a porta ali para o lado de dentro, né? Então a responsabilidade é deles. Isso significa o quê? Que se nós nos trancamos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Se nós deixamos de fazer aquilo que Deus espera, ou não permitimos que Deus venha agir na nossa vida quando Ele quer agir, a culpa não é de Deus. Foi Deus que não quis. Eu queria evangelizar, mas Deus não quis. Conversa, né? E eu que não quis. Porque Deus quer. Deus quer. Outra coisa, uma
coisa interessante que... Vamos pegar lá em Marcos, capítulo 16. Perdão, esqueci que eu vi. Marcos 16, 9 ao 13, também paralelo a essa passagem. Você vê que um texto complementa o outro. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expeliram 7 demônios. E partindo ela foi anunciar àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo ouvindo que ele vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Olha, eles não acreditaram. Lá em Lucas tem a história dos discípulos da caminho de Emaús, que também viu, né? Versículo 12. Depois disso manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho para o campo, que está mais detalhado isso aí lá em Lucas, né? Quando Jesus conversa com eles e tudo mais, né? E indo eles, anunciaram os demais. Mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam mesmo. Apareceu aos 11 quando? Essa passagem que João fala. Quando eles estavam trancados dentro da casa ali, no local. Mas olha, já tinha sido dito a eles que Jesus tinha ressuscitado. Maria Madalena, aqueles 2. O que a Bíblia diz? Que eles não acreditaram. Não deram crédito. Finalmente apareceu os 11 quando estavam à mesa. E o que Jesus fez? Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, e aí ele fala, ide por todo mundo, entregar o evangelho a toda criatura. Olha, eles falharam, né? Eles não creram. Eu podia falar assim, gente, eu até pensei em mandar vocês, todo mundo, mas vocês não acreditaram. Eu pensei em mandar vocês, não, mas mesmo assim, eles não creram, só creram depois que viram. A gente fala muito de Tomé, mas o texto não diz que foi só Tomé que não acreditou. Tomé não estava lá com os 12, com os 11, não só estava, ele estava à parte. Aqui, no caso, foi quando ele apareceu os 11, o Tomé já estava, mas quando apareceu, o Tomé não estava. Quando ele apareceu no primeiro momento, no segundo momento, ele aparece a Tomé. Mas na realidade, quem não tinha acreditado? Todos eles não tinham acreditado que Jesus havia ressuscitado. E Jesus, ele censura a incredulidade. Então, o que faz com que a gente fique fechado, trancado? Medo, falta de comunhão com Deus, incredulidade. Tem gente que diz que crê em Deus, mas vive como quem não crê. Eu creio em Jesus, mas isso é difícil. Mas a situação não dá. Eu creio, mas não creio. A gente tem que falar que nem aquele homem que Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, quando ele desce, todos os meus filhos, seus discípulos não puderam fazer nada, se o senhor pode fazer alguma coisa, se eu posso, tudo é possível que creia. Aí o homem diz, eu creio. Mas aí logo em seguida diz, mas me ajuda na minha falta de fé. Mas não pode acontecer, né? Acreditamos, mas ao mesmo tempo precisamos pedir a Deus para acrescentar a fé, porque às vezes nós sabemos com a nossa cabeça, às vezes a gente até entende o que o texto diz, até entende que é verdade, até entende que Deus é todo poderoso, que Deus pode fazer, a gente até entende, mas às vezes é difícil nós confiarmos, nós cremos. Por quê? Porque entender é negócio, você vê um negócio e entende, logicamente, mas o crer é confiar, a fé é confiar em algo que você só está vendo. Porque se eu estou vendo, você tem fé. Você não está vendo. Jesus faz uma promessa, diz que vai ressuscitar, você não viu, mas você crê. Por isso que Jesus diz ali a Tomé, olha, o que você viu, você creu. Felizes ou mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Porque é muito mais difícil. Se você for pensar, é muito mais difícil você acreditar em algo que você não viu do que em algo que você viu. Então, uma das coisas que faz com que a igreja ela se tranque é a falta de fé, de crer, de não crer que Deus pode salvar, que o Evangelho é o poder de Deus, que a gente pode falar. A gente não tem como salvar ninguém, meu amado, a gente pode falar. Vai ter terra dura, vai ter terra à beira do caminho, né? Terra dura, vai ter pedra, espinho, mas vai ter terra boa também.
pessoa aceitou, já faz diferença. Pelo menos para aquela vida faz. Deus 99 não sei, né? Se não se arrepender, mas nós temos que crer que uma hora alguém vai ouvir, uma hora alguém vai aceitar, vai receber. Nosso papel não é fazer a pessoa crer, nosso papel é anunciar. Nosso papel é crer que Deus pode tocar, pode fazer. Né? Ah, mas eu tenho que ganhar um monte. Olha, eu admiro Paulo, que Paulo diz, né, que ele se fez de tudo, né? Ele fez tudo o que era possível para que pessoas cresçam. O judeu, eles faziam de judeu. É lógico, dá cuidado aí para interpretar esse negócio, não tem gente que sai um pouco fora do negócio. Não, eu estava lá bebendo com ele porque estava fazendo tempo. Essa conversa, cara. Mas ele sabia como lidar com cada pessoa. O judeu, ele sabia como agir para alcançar o judeu, como agir para alcançar o gentil, né? Como que está embaixo da lei, como se ele estivesse embaixo da lei mesmo, não estando, né? Como o judeu estava. Um que estava sem lei, como se estivesse sem lei, mas não sem lei para com Deus, né? Ou seja, ele também sabia o limite. Ele fazia de tudo para que todos, para quê? Para que por algum meio pudesse alcançar alguns. Ele nem falou para alcançar as multidões, para alcançar as nações. Porque o papo hoje é isso, né? A gente sai, vamos alcançar as nações. Eu acho que o desejo de Deus é que nações se moveram. Mas, meu irmão, nós alcançamos indivíduos, pessoas. Né? E pessoas vão alcançar outras pessoas. Como é que eu falo? Eu vou ser missionário. Já falou de Jesus para o teu vizinho? Não, mas vou ser missionário. Quando chegar na África, eu falo. Eu acho engraçado esse negócio, né? Você não, já teve um profeta que veio na igreja e Deus usou ele falou: meu filho, você vai ser usado, você vai ser missionário na África, você vai em dons, vão se converter, camarada se deslumbra com tudo aquilo. Estou falando que isso não é possível, não é isso, mas aí você pergunta, camarada, você já falou para o seu amiguinho da escola, você já falou para o seu colega de fábrica, para o vizinho, você já saiu com o pessoal da igreja para pedir um folheto? Você está orando pela salvação? Não, estou não, mas ele falou, vou chegar na África, tudo isso vai acontecer. Primeiro, se você não fala nem para quem você entende a língua, imagina se você nem conhece a língua, que nem aquele missionário que foi. Quer dizer, missionário, o camarada foi, né? Chegou lá no país, nossa, ele não fala português? É o fim, né? Totalmente despreparado, né? A igreja que viu também, aqui, só misericórdia. Viu um camarada no lugar, ele chegava, o pessoal não fala português aqui, não, todo mundo todo fala português, né? Só os Estados Unidos, né? Que é diferente para o inglês, né? O resto não fala português. O camarada chega lá e ele não sabe o que ele faz, né? Porque, nossa, o que eu vim fazer aqui? Então nós temos que pensar. A falta de fé, de incredulidade, dureza de coração. Essa pessoa não crê que Deus pode salvar. Ela não crê que o Evangelho é o poder de Deus. Por que Paulo anunciava? Porque ele cria que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O judeu, o grego, se fosse quem fosse. A pessoa que ouvisse, ele pregava, era todo mundo que aceitava? Não. Mas muitas vezes pregava na sinagoga, tinha gente que cria. Né? Tinha crentes que vinham, ouviam, interessante, ele voltava. Mas ele pregava, tinha gente que não acreditava, tinha gente que acreditava. Tinha gente que parava para ouvir. Então nós temos que crer. Nós temos que crer que Deus pode salvar o indivíduo que está do seu lado. Eu quando fui para o Brasil, primeira vez, aí um amigo meu de escola me ligou, eu compartilhei isso aqui já. Aí me ligou, queria encontrar com ele, estudei com ele, bom, tem desde quando era criança. Aquele camarada que quando chega, aí chegou, Senhor, aí você quase que você morre, né? Você crente. Tipo assim, né? Que camarada, você imagina o cara mais torto do crente, mas às vezes aquele você não imagina. Aí você fala, caramba, Deus é Deus. Porque às vezes o camarada que você pensa que é fácil de receber, ele não recebe. E o que você nem imagina que é torto só uma coisa, de repente você vê o camarada crente. Como é que pode um negócio desse? Talvez alguém olhou para ele e falou assim, eu vou falar para esse camarada. Talvez alguém olhou para ele, daí, esse camarada é força, isso aí não aceita. E ele aceitou. Alguém chegou e falou para ele e ele foi. Talvez no princípio não foi o que queria ser crente, eu não fui para a igreja, mas não foi o quê? Eu vou para a igreja porque estou doido para virar crente. Pelo contrário, eu fui e nem fui mesmo.
Né? Eu deixei bem claro, olha, Viane, você está fazendo aqui, tá? Mas tu sabe que eu não vou virar crente. Procure. Você vai ouvir na palavra. Uma hora, Deus pode tocar no coração ali, te fazer entender, porque a gente precisa também dessa ação do Espírito Santo. Para entender. Você pode pregar bem, pode ser convincente, mas se Deus não agir no coração, você não manda. Não faz nada. Alguém já explicou o Evangelho para pessoas assim? Explicou e a pessoa até falou para você, não entendi, entendeu por que eu entendi? E a pessoa não aceitou. Não é uma coisa assim. Fala, como é que não. Eu expliquei, mostrei por que Jesus morreu e tudo mais, e a pessoa. Por que não, se o Espírito Santo não tocar no coração, não abrir e fazer a pessoa está morta espiritualmente. Não tem como ela crer. Não é você que faz ninguém crer. Você prega. Agora você falou, uma hora Deus pode agir. A palavra de Deus não volta. Mas uma hora Deus pode. No caso, às vezes você fala, depois lá na frente você tem contato, não tem, outra pessoa vai e fala de novo. Né? E chega uma hora que Deus pode. Esse camarada se converte. Ou não, também é possível a pessoa não se converter. Mas isso aí já não é nossa responsabilidade. Agora nós temos que crer. Então a igreja muitas vezes ela tem medo, muitas vezes a igreja falta comunhão com Deus, com Cristo, muitas vezes a igreja não tem fé que Deus pode salvar, Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode mudar a vida das pessoas. O que mais nós vemos? Os discípulos, depois, lá na frente, vendo acontecendo tudo isso, a gente vê isso acontecendo lá em Marcos 16. Deixa eu descer Marcos mesmo, para não me confundir aqui. João capítulo 21, versículo 3. Isso ainda depois de Jesus ter aparecido a eles. Versículo 1 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Olha só que interessante, Jesus tinha chamado eles tinham deixado as redes, deixado tudo para seguir a Jesus. E aqui eles, não sei porque eles voltaram a pescar e tudo mais, mas eles poderiam muito bem, quer saber, se der Jesus, já entendi, eu vou seguir minha vida. Vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, vou voltar. Não estou falando, amado, que todo mundo que recebe a Cristo vai ter que largar tudo e sair do tempo, porque não é assim, porque nem todo mundo vai ser chamado dessa maneira. A gente vai servir a Deus onde nós estivermos, aquilo que Deus nos der. Mas eles tinham sido chamados especificamente para servir ao Senhor. E aqui eles estão numa situação que eles saíram para pescar, e é interessante que o texto diz que eles não pegaram nada. Né? Jesus depois fala para eles lançarem ali a rede, e aí eles pegaram. Eles saltaram, foram ali estar com Jesus. Simão pulou ali e comeram com Jesus. Então é interessante, eu fico imaginando o que estava passando ali na cabeça dos discípulos. Primeiro eles estavam trancados, depois Jesus apareceu, se manifestou, agora eles vão pescar. Jesus já tinha falado o que queria que eles fizessem, né? Então eu não sei, né, o que talvez estava pensando, passando na cabeça deles. O que a gente vai fazer da nossa vida agora? O que será que nós devemos fazer? A gente vai pescar, a gente vai... Né? E lógico, a gente sabe que o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, mas isso aconteceu depois, quando foi falado para eles ficarem em Jerusalém, né, até que eles fossem investidos. Mas eu fico imaginando que tem pessoas que estão desse jeito, como os discípulos, se converteram, de repente Deus chamou para segui-lo, não necessariamente no sentido dos discípulos, talvez alguns sim, e a pessoa ainda está assim: meu Deus, o que eu faço na minha vida? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou pescar? Será que eu vou fazer outra coisa? Será que eu vou... Não sei. Eles estavam aqui num momento que parece que estão meio sem saber o que fazer.
Será que não existem pessoas que são do mesmo jeito dentro das igrejas? De repente, não está acontecendo nada na vida da pessoa. É lógico, estou falando que tem que acontecer, porque às vezes a pessoa não é crente, tem gente que acha que todo dia tem que acontecer alguma coisa, sei lá, mirabolante na vida. Ele sabe que não é desse jeito. Pelo menos comigo não acontece assim. Se acontece dos irmãos, então eu estou mal na vida, né? Mas comigo não é assim. Os irmãos é assim, toda vez que acontece alguma coisa, uau! Né? Tem gente que, não precisa não, tem gente que toda hora está ouvindo Deus, e Abraão não ouviu tanto quanto alguns aí, toda hora. E ao dia ainda. Não pode ser turbante. Não estou falando que Deus não possa fazer. Ele já fez isso, mas a gente não vê esse padrão na Bíblia. A gente não vê o negócio acontecendo desse jeito nas Escrituras. Então, às vezes, nós estamos nessa situação também. Tem momentos que a gente está meio desorientado sem saber o que devemos fazer, como devemos fazer. É lógico que Jesus ali aparece, fala com eles. Jesus tem esse tempo que ele ficou ali antes de subir aos céus, dá as últimas orientações aos discípulos. A grande questão aqui, amado, é que, como eles estavam ali fechados nessa situação, a igreja também muitas vezes fala de missões, e a gente acha que missão só. Amém, tem o pastor Boas, que a gente ajuda outras pessoas, mas nós não estamos lá, a gente pode contribuir daqui de longe com ajuda financeira, alguma coisa desse tipo, mas isso não nos retira essa responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá, aonde nós estamos, dentro da nossa casa, no meio dos nossos amigos, ou pessoas que nós conhecemos. Eu fiquei muito feliz, o irmão eu falei com o irmão, e, aliás, eu estava falando com o irmão, e ele falou: olha, eu sempre convidei uma pessoa, aí sempre convidava, mas eu não dei conta que eu estou orando por essa pessoa, comecei a orar e a pessoa veio. Não gostou de ser um negócio desse? Não sabe quem é que falou comigo, tá? Mas que não é gostoso isso? Às vezes a gente quer que Deus faça, a gente fala e tudo mais, mas eu já perguntei isso, culto de oração, né? Você ora pelas pessoas, por quê? Aí você fala: mas orar você pode. Você ora pelas pessoas que não conhecem a Deus, que você conhece. Eu posso orar: Deus salva o Japão, salva essa nação, salva o Brasil, salva a Indonésia. Amém. Mas é muito genérico. São milhões de pessoas que você nunca nem viu. Pode orar, não tem problema. Mas você já falou assim: Senhor, salva o João que trabalha comigo, tem misericórdia dele, me ajuda de algum jeito, me dá sabedoria para saber o momento de falar, como falar o Evangelho, como, de alguma maneira testemunhar. Abre a mente dele, o coração, não sei. Às vezes a gente, sei lá, a gente é muito genérico, porque vem aquela oração genérica, vai dormir para casar a Deus, obrigado por tudo, abençoa a todos, sobre tudo. Bem genérico. É diferente dos falar assim: olha, conhece uma pessoa, tem misericórdia, ela não te conhece. Ou aqui, se vai ter uma pessoa lá, meu irmão pediu oração uma vez: que misericórdia. Humanamente, não estou com vontade de falar Jesus está aí. Falar a verdade, estou com raiva do camarada. O cara é malo, é chato, é traído, qualquer coisa, mas ele precisa do Senhor, então me ajuda. Dá graça. É quase que você vai falar assim: te amo, e não, é de Jesus, o mesmo nome dele, Mas é pedir graça. A grande questão é que, como igreja, nós não podemos ficar trancados dentro das quatro paredes. A igreja tem que sair para fora. Não é porque você consegue. Deus não está nos cobrando isso como se fosse a coisa assim: não, faz, porque senão eu vou te matar. Não. Jesus, quando ele chega ali com os discípulos, ele não chega cobrando. Primeiro ele fala: olha, paz seja convosco. Olha, eu quero que vocês tenham paz. Vocês tira esse peso. Servir a Deus não tem que ser um negócio assim, misericórdia. Tem gente que acha que se não servir vai apanhar. Não é isso. Tem que ter paz. Agora você tem paz com Deus, você começa a conhecer a Deus, aí muda. Então como é que pode resolver isso? Eu só falei isso aqui, que a igreja estava com medo, a igreja faltava ali comunhão com Cristo ressurreto, falta de fé, ainda estavam ali meio perdidos, sem saber o que Deus realmente, o que fazer, como fazer. Olha, algumas coisas que não é uma receita, mas que a Bíblia nos diz, a gente precisa conhecer
conhecer a Deus, conhecer mais a Deus. Isso é fato. Depois que Jesus ressuscitou, apareceu a eles, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a ter uma compreensão maior do porquê Jesus morreu, quem é Jesus, e tudo aquilo, aí muita coisa mudou. Você sabe que muita gente às vezes continua do mesmo jeito, por quê? Porque a pessoa já ouviu sobre Deus, sabe algumas coisas que Deus fez por ela, mas não conhece a Deus. Às vezes até conhece a Bíblia, mano. Sabe que as pessoas que menos viram Jesus, pessoas para Jesus, são os que conhecem muito a Bíblia, né? Porque às vezes só conhece, na teoria. Eu não estou falando, olha lá, ainda a pessoa falando que não é estudar a Bíblia, que tem gente que já vai. Não, precisa estudar a Bíblia sim, mas precisa viver. A gente teve um irmão que falava de Bíblia e levou uma do homem, eu até saí de perto, né? Porque senão estava se sobrando também, né? E não sei o que, chegou lá no porto, né? Você sabe bastante, né? Você viu? Você viu tudo isso aí? Porque sair desfilando aqui e falando é fácil, só se estudar. Para conhecer não tem muito segredo, só estudar. Um camarada que estuda, ele vai conhecer mais. Isso não significa que está fazendo diferença para a vida dele. Às vezes você pega alguém que conhece pouco, mas conhece o necessário e vive. E faz diferença. Um irmãozinho falando para mim que no Brasil tem aquelas irmãzinhas, que algumas brincam e tudo, mas as irmãzinhas do coquinho, vai na cadeia, onde que cara que às vezes é até o teólogo não tem coragem de ir. Mas vai levar juízo aos presos. Vai lá falar para ele. O irmão estava falando que, conviveu com a gente aqui, que trabalha lá na Goiânia, que tinha uma irmãzinha dessa daí que ia, umas irmãzinhas simples, ia lá. Muita gente ouvia na simplicidade, ela não sabia muita coisa, mas sabia a palavra. Se converteram, que dentro da cadeia. Um dia saiu um tiroteio lá dentro da cadeia, que esse irmão trabalha lá, estudando lá, alguma coisa lá na cadeia, e os presos que ela evangelizou, eles fizeram um círculo em volta da senhorinha, falando assim, ó, se levar vaga, amanhã a gente leva no lugar dela. E ela lá no meio, um negócio lá, tinha que dar para falar e estourou uma rebelião, um negócio lá, e eles estavam lá em volta para proteger a senhorinha. Agora eu vou falar a verdade. Você acha que é todo mundo que vai? Não é só ter conhecimento, não fazer nada. Aliás, é até pior, porque se você conhece mais e faz menos, a situação é um pouco mais complicada. Como a história dos talentos. Ficar trancado é a mesma coisa. Por medo, foi aquilo que aconteceu com aquele indivíduo que recebeu o talento. O que ele fez quando ele recebeu o talento? Ele enterrou. Por quê? Porque ele teve medo. Eu sei. E essa é a visão que é porque não conhecia o Senhor dele. E muita gente vai entender porque não conhece a Deus. Então fica dizendo, eu sei que o Senhor é um Senhor duro, que colhe onde não plantou, não sei o quê, e aí eu fiquei com medo, eu enterrei aqui, ó, o seu talento, ó, tá aqui, ó, estou devolvendo. E ele foi repreendido, nem passou no banco, pelo menos desvalorizado, né? Porque eu conheci o Senhor dele. Às vezes as pessoas enterram os talentos que Deus coloca nas suas mãos, deixam de fazer, deixam de comer, sei lá, por outra razão, porque não entendeu direito, porque não conhece a Deus. Agora o que nós vemos aqui? Ó, o que precisa? O que começou a mudar essa realidade na vida dos discípulos? Quando eles tiveram aquele encontro com Cristo ressurreto. Quando o encontro com Jesus Cristo ressurreto eliminou a incredulidade no coração deles. Você vê que Tomé, o que ele disse para Jesus? Quando ele viu Jesus? Porque Tomé foi mais ousado, né? Se eu não ver, botar minha mão, botar meu dedo, de maneira nenhuma eu crerei. Meu irmão, Jesus não aparece? Fala, Tomé. Põe a tua mão aqui. Põe o teu dedo aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí ele conhece, né? Senhor meu, Deus meu. Na realidade, mano, no mundo incrédulo, só não conta com Jesus Cristo para tirar a incredulidade. E isso, não estou falando do mundo, imagina na igreja. Se a igreja não tiver realmente esse encontro com Jesus Cristo, que tira toda a incredulidade, que dá a paz, ela vai continuar fechada, sem fazer nada. Agora, priorizar aquilo que é importante. O que é importante? O que é mais importante para a igreja? Tem muitas coisas importantes, mas o que será que
Jesus, por que a igreja, qual é a razão histórica da igreja existir? Por que a igreja existe? Porque, não, a igreja existe, mas para continuar aquilo que Jesus Cristo começou. Jesus Cristo veio, morreu e depois veio, comissionou a igreja para ficar anunciando a salvação. Ela tem uma responsabilidade de ir para todo mundo, pregar, falar, ensinar. Isso foi algo que foi dado à igreja. Tem gente que acha que a igreja ela existe para outras finalidades. Tem gente que usa a igreja para outras finalidades. Ou para simplesmente satisfazer. Tem gente que acha que a igreja é um lugar para a gente se sentir bem. É lógico que é bom a gente se sentir bem na igreja, estou falando que mas assim, para a gente ficar confortável, para ninguém incomodar a gente. Ouve uma igreja, foi tão gostoso, tão bênção, uma palavra tão gostosa, o pastor falou que Deus é conosco, para nos abençoar, e realmente Deus abençoe, e tudo que eu fizer vai dar certo, que eu vou prosperar na minha vida, e glória a Deus, aleluia. Mas aí foi outro dia numa igreja, misericórdia, o pastor falou que se eu seguir Jesus vou ter luta, vou ter dificuldade, que Deus espera que eu renuncie a mim mesmo, que Ele deixe Ele transformar minha vida. É umas coisas que dá bem trabalho. Eu não quero ouvir muito essas coisas. Mano, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz vida, mas aqueles que realmente conhecem Jesus Cristo, eles têm que entender que existe uma responsabilidade sobre ele. Não é só o pastor, não é só o obreiro. Nossa, Deus me livre. Você passa por si. Mas qual é a diferença? Cada um vai ser cobrado, não? Cada um vai pensar, mas a pessoa pensa que ela não tem uma responsabilidade, a comissão foi dada só para quem está na frente, ou a responsabilidade do cristão é só para quem é obreiro, líder, ou qualquer coisa aí dentro dessa estrutura que a igreja virou. Não, a responsabilidade é de todos. Todos têm responsabilidade perante Deus. Todos um dia estarão diante do Senhor. Com que finalidade Jesus Cristo nos salvou? Ele vem, nos salva, muda a nossa vida? Lógico que Ele muda. Nos dá paz, nos perdoa os nossos pecados, nos dá a certeza da vida eterna e tantas outras coisas mais, aquela certeza de que Ele vai estar conosco, Ele mesmo no meio das dificuldades, tudo isso. E aí a gente pensa que isso é tudo que a gente precisa e que nós não temos nenhuma responsabilidade com Deus. Isso não é verdade, não. Deus faz tudo isso na nossa vida, mas Ele quer usar a nossa vida. Quantas pessoas conhecem Ele? E quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Fico feliz, teve alguns irmãos que foram no hospital, no evangelismo, alguns irmãos foram lá e falaram, a pessoa ali, a pessoa acho que nem estava falando, a pessoa estava ouvindo. E para você fazer isso, você tem que tirar um tempo da sua vida. Não é verdade? Não tem como. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para você. Às vezes nós somos criados dentro da igreja para nos tornarmos crentes egocêntricos, egoístas, achando que tudo gira em torno da gente e para a gente. E Deus existe para a gente. E a nossa vida é mais importante. Tudo que diz respeito que a gente é importante para Deus, eu não duvido. Agora, que Deus tem coisas melhores e maiores, é lógico que Ele tem. Quer usar a nossa vida. Quer fazer diferença na vida de outras pessoas. Já parou para pensar? Eu não sei como é que você se converteu. Mas já parou para pensar que se talvez alguns não tivessem evangelizado, se ninguém tivesse tirado o tempo da sua vida, se ninguém tivesse ido lá falar para você, talvez você nunca teria ouvido o Evangelho, talvez você nunca tivesse se convertido. Se a pessoa estivesse na igreja só preocupada consigo mesmo, só fechado para dentro de si mesmo, ela não vai fazer diferença. Para fora. Então a igreja tem que sair para fora. A igreja tem que abrir as portas. A gente fala de porta, a gente fala de oportunidade, é interessante isso. Paulo falando que ele sempre pediu oração para que Deus abrisse uma porta, para que pudesse pregar o Evangelho. Então, como igreja, nós temos que abrir as portas. Nós saímos para
para abrir as portas para eu entrar? Aí eu chamei a pessoa, não, mas nós temos que ir lá fora. Temos que ir lá fora. Temos que falar. Temos que viver. Temos que orar. Temos que crer. E Deus pode salvar. Pelo menos crer. Você tem que crer que Deus pode salvar. Porque se você não crer, irmãos, aí também, né? Se você não crê que Deus pode dar a sua vida, se você não crê que uma pessoa pode se converter, você não vai me falar. O que eu vou falar? Você não vai acreditar? Mas se você crê que Deus pode dar a sua vida, se você crê que Deus pode salvar aquele que está ao seu lado, aí você vai pelo menos começar a orar. Pelo menos começar a orar. Esse tempo atrás tinha levado as Bíblias com os alunos lá. Aí a parte lá fora dentro da escola, tem um menino que falou assim: se meu pai ficar bravo, eu recebi uma Bíblia. Ele falou: você fala que foi um presente meu, pode falar que eu tenho. É um risco? Pode ficar bravo, pode meter o bravo, não devolve. Devolve, não fica com ela não. Vamos perguntar por que tinha dado aí, você tem a oportunidade para falar, sei lá, você tem que pensar o que você pode fazer para você de alguma maneira poder chegar e falar. Não sei o que você pode fazer. Agora, o que eu sei é que a gente não pode ficar trancados de quatro paredes, talvez só vivendo com os discípulos ali, só preocupado com a nossa segurança. Não, eu não vou para o céu. Você é o céu. Eu vou para o céu. Não, eu estou indo, mas eu não quero ir sozinho. Né? Todos vão. Posso ir também. Quero fazer a diferença. Aliás, é até perigoso. A pessoa falar, eu estou indo para o céu, e quem está indo para o céu, já não. E às vezes não está, não, tá? Não serve isso. Então vamos pedir ao Senhor, hoje é culto de missões, que Deus nos dê graça, que a gente possa despertar, que a gente realmente possa sim fazer diferença, não só para quem está fora, mas principalmente para quem está ao nosso redor. Tem certeza, meu amado, que tem pessoas que estão ao teu redor que não conhecem a Deus. Pelo menos um. Certeza que você conhece pessoas que não conhecem a Deus. Então a nossa missão aqui é fazer diferença. O Evangelho, tem oportunidade, fala, prega, creia que Deus pode e Deus vai. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele que abrir as portas, sair para fora, que Deus dê graça para a gente receber dentro da nossa casa, no meio dos nossos familiares, das pessoas com as quais nós convivemos todos os dias, porque isso faz diferença. Pai amado, Pai santo, nós queremos louvar a Ti, meu Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, meu Deus, e pelo Teu amor, Pai. Meu Deus, nós damos a Tua palavra hoje, meu Deus, e vimos ali, Pai, os discípulos, meu Deus, com medo, os discípulos, meu Deus, ali sem crer, meu Deus, sem acreditar, meu Deus, em Jesus Cristo, ó Pai, sem ter comunhão com Ele, ó Pai, muitas vezes preocupados consigo mesmo, Pai, com a sua própria segurança, Pai, necessitando, meu Deus, de encontro contigo verdadeiro, ó Pai, necessitando, meu Deus, sair para fora, Pai, daquela situação em que eles tinham se colocado, meu Deus, e Pai, nós sabemos que isso não é diferente, ó Pai. Talvez hoje nós não estamos sendo perseguidos ou passando pela situação que eles passaram naquele momento, ó Pai. Mas nós podemos do mesmo jeito, ó Pai, estarmos fechados, Pai, sem nos importarmos, Pai, com aquilo que o Senhor se importa, Pai, sem estarmos cumprindo, meu Deus, a Tua vontade, ó Pai. E nós sabemos que a Tua vontade ali para eles, meu Deus, é que eles saíssem dali, ó Pai. É que eles pudessem, meu Deus, pregar o Teu Evangelho, ó Pai. É que eles pudessem, meu Deus, se evangelizar, eles pudessem ensinar, eles pudessem batizar, eles pudessem fazer diferença, meu Deus, para aqueles que ainda não tinham ouvido o Teu Evangelho, Pai. E nós sabemos que isso, Pai, não era algo que era só para eles, Pai. Isso é algo que é o Teu desejo também para a Tua igreja hoje, ó Pai. Louva a Ti, meu Deus, por cada irmão, Pai, que tem se envolvido, ó Pai, com a obra missionária, ó Pai, orado, ofertado, Pai. Mas eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos missionários, Pai, aqui onde nós estamos, Pai. Ó Deus, para as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai, para as pessoas que nós convivemos cada dia, ó Pai, que nós somos conscientes, meu Deus, e se essas pessoas não Te conhecerem, ó Pai, e se nós não falarmos nada, ó Pai, se nós não orarmos, se nós não evangelizarmos, Pai, meu Deus, a palavra diz como crerão naqueles que não ouviram, ó Pai,
sabemos que estaremos pecar, estaremos falhando, meu Deus, estaremos desobedecendo, meu Deus, uma ordem que o Senhor nos deu, Pai. Nos dá graça, tira de nós, Pai, todo medo, tira de nós toda incredulidade, ó Pai, e nos ajuda, meu Deus, para que a nossa vida, Pai, faça diferença, Pai. Essa é a nossa oração, nosso pedido, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que Deus te abençoe, Deus te capacite você. Feliz. Amém?